Então, agora sim, eu quero chamar aqui para entrar com a gente na tela, ele que é especialista em tributos com mais de 15 anos de experiência, articulista do Portal Contábeis, autor de ferramentas para o dia a dia contábil e atuante em grandes empresas como a Bosch, entre outras, tá? Ele é palestrante, professor, conhecido como o contador da reforma. É com grande honra que eu chamo aqui esse cara que aceitou o nosso convite e vai participar com a gente, entrando na tela aqui com vocês agora, meu amigo Rafael Barbosa, o contador da reforma. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Boa tarde, Maurício. Tudo bem? E você, como é que está? Graças a Deus, tudo show, cara. Muito Tranquilo. obrigado. Muito Que isso, eu obrigado agradeço mais o uma vez convite aí. você estar com a gente, tá? Você fez o último Descomplica com a gente sobre reforma tributária, participou da live Contador 360 e mais uma vez você volta aqui para tirar as dúvidas da galera. Quero te agradecer demais pelo carinho e pela atenção que você tem com todo esse público da Contimatic Fênix, meu amigo. Que isso, amigo. Sempre que, você sabe, né? Comigo, só chamar, estando disponível aqui, vou estar sempre aqui presente para ajudar vocês, ajudando aqui a imagem também da empresa, uma empresa que eu gosto bastante também, uma empresa que tem uma reputação de muitos anos no mercado também. Sempre uma honra poder estar vindo aqui, poder conversar com vocês e com esse público aqui também. Que vocês precisar, Maravilha. só contar comigo. A gente está junto, tá? Tem muita gente aqui hoje no nosso Descomplica. E, cara, eu não quero perder nem um minuto da sua apresentação. Se você quiser, já pode compartilhar a tela com a gente, tá? Show. E eu entrego o palco aqui, mesmo sendo online, eu entrego o palco para você. Muito obrigado mais uma vez, tá, ô Rafa? Que isso, amigo. Eu que agradeço aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária no Simples Nacional. O Perfeito. pessoal está comentando aqui que meu áudio não está claro. Tá claro aqui meu áudio, pessoal? Tá Para mim certinho? aqui tá show. Tá show? Então, pessoal, Isso. dê uma olhada no áudio aí de vocês também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária no Simples Nacional. Rafa, só posso responder rapidinho antes de você começar? O Mazetos, que colocou aqui no chat, ele perguntou: essa live vai ficar gravada para assistir depois? Sim, ela vai ficar aqui no YouTube da Contimatic. Não? Ah, vai soltar depois. Então, talvez, a produção acabou de avisar aqui, não vai ficar, não. Talvez depois vocês vão receber, para você saber quando vai sair, segue a Contimatic lá no @Contimatic Fênix, beleza? Rafa, Perfeito. obrigado, meu irmão. Eu vou sair daqui que eu não quero mais atrapalhar, não. O palco é todo seu. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária no Simples Nacional, tá? Vou trazer aqui alguns exemplos e a coisas que simplesmente vão acontecer e precisam ser mitigadas no Simples Nacional, tá? Antes de mais nada, deixa eu fazer aqui minha apresentação para vocês, apesar da excelente explanação aqui do Maurício. Meu nome é Rafael Barbosa, conhecido como contador da reforma. Tá? Tenho mais aí de 15 anos de experiência na parte tributária, na parte de consultoria. Tá? Ministro cursos e treinamentos há mais de 10 anos. E esse é meu Instagram, Contador da Reforma, e convido vocês a seguirem também o professor Pinzon, que é o meu sócio na parte de cursos e treinamentos e recuperação tributária, pessoal. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre reforma tributária e a minha especialidade é imposto sobre consumo, sempre foi há mais de 16 anos, aqui está desatualizado já, mas ganhei um ano a mais ali, né? Ganhando mais um ano a mais e hoje é meu aniversário, tá, pessoal? Estou aqui entregando esse presente aqui para vocês, esse conhecimento aqui para vocês. Tenho mais de 16 anos de atuação só com imposto sobre consumo. Então, tem bastante expertise nessa parte de operações fiscais, o imposto sobre o consumo de fato, né? E eu sempre lá no meu Instagram estou publicando as notícias da reforma tributária, decisões sobre a reforma tributária, questões que estão sendo discutidas e estão atualizadas perante a reforma tributária. Eu publiquei há pouco tempo um vídeo falando sobre o ICMS e a inclusão do IBS-CBS na base de cálculo do ICMS, os problemas que isso pode acontecer. Eu publiquei lá no meu Instagram. Então, se você quiser estar atualizado pela reforma tributária, me segue lá, Contador da Reforma, e se você quiser estar especializado em relação à recuperação de crédito, IRPJ, CCLL, contabilidade em geral, pode seguir também o professor Pinzon
no Instagram. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre reforma tributária no Simples Nacional, que ele tem um conceito muito amplo durante a reforma, tá? Nós temos ali os dois regimes, regime comum, esse regime, ele a gente pensar em inúmeras possibilidades. Existem vários mitos que já foram criados, pessoal, sobre a reforma tributária no Simples. Mitos como Simples Nacional, regime meio tem que ser híbrido. Consumidor, Simples Nacional, consumidor final tem que ser regime comum. Não é bem assim, tá? Depois eu vou mostrar aqui até mesmo uma ferramenta que eu disponibilizei para os alunos do meu treinamento de reforma tributária, tá? Quem tiver interesse também, depois eu vou passar aqui para vocês esse treinamento, mas ele mostra de forma clara e objetiva que tudo depende. Rafa. Mitos. Opa, pode falar, Rafa, rapidinho, desculpa cortar. Tem muita gente colocando aqui para mim que o seu áudio tá baixo. Será? E aí não sei se dá para mexer alguma coisa, se tem na configuração, dá para você aumentar. Veja agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pessoal? Melhorou alguma coisa aí? Configuração, ó. Rapidinho, deixa eu só, a gente quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Clica na setinha que tem do lado do microfone aí, Rafa. Aí vai lá naquela engrenagem de configuração. Fechou. O último item é volume do microfone. Vê se você consegue aumentar um pouquinho até o 200. Aumentei aqui. Aumentou? Aumentei e ele fica tentando voltar aqui. Ó, aumentei, tá nos 200. Pessoal, o Rafa vai falar um pouquinho aqui, aí vocês falam para mim o seguinte, ó. Se tiver ok, coloca áudio ok, beleza? Rafa, fala alguma coisa aí pro pessoal, manda... O áudio tá bom, pessoal? Vamos testando aqui. O áudio tá normal aqui, ó. Começou, o áudio aqui tá normal, está normal. Ó, o Brown tá abafado. Um pouquinho abafado, se você conseguir... Okay. Será que você consegue tirar um pouquinho só da frente da boca? Aí. E aí, pessoal, melhorou um pouco? E aí, vai melhorou, falando. Melhorou? Melhorou? Ó, melhorou sim. Ah, então, perfeito aqui. Aí, então, show. Então, vamos lá. Para o pessoal que tá com o áudio... Tá achando que o áudio tá um pouquinho ruim? Pede para, por favor, atualiza a página se você estiver assistindo do computador, tá bom? Clica lá em cima em recarregar, dá um F5 aí que ele talvez melhore, tá bom? Rafa, valeu, meu irmão. Fechou, valeu. Ao vivo é assim, né, pessoal? Quem sabe que ao vivo a gente sempre tem que estar fazendo esses ajustes. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Simples Nacional aqui. Então nós sabemos aqui a reforma tributária, ela trouxe esse aspecto da mudança tributária sobre o imposto sobre o consumo, principalmente, e nós temos ali o Simples Nacional. O Simples Nacional, que ele não é simples, como o pessoal que trabalha com ele, nós temos vários fatos geradores em impostos que ele se suprime no Simples Nacional, né? Então, hoje, o que nós temos? O ICMS, que ele é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, que o fato gerador é a circulação. Nós temos o IPI, que o fato gerador é a industrialização, mas o aspecto temporal do imposto é na saída, então tributo na industrialização, mas ele só vai acontecer na saída do produto. Aí nós temos o PIS e COFINS, que é o faturamento. Juntando todos esses impostos, uma empresa de lucro real e lucro presumido, nós temos cada fato gerador acontecendo, né? Então, às vezes eu tenho uma circulação, mas eu não tenho faturamento, nos casos, por exemplo, de doações, bonificações e brindes, que vamos pegar aqui uma doação, vamos pensar aqui, uma doação ele é fato gerador do ICMS, porque tem a sua circulação, mas não tem faturamento, então na nota fiscal, por exemplo, sai 0,8 de PIS e COFINS, sem incidência da contribuição, mas é tributado pelo ICMS. No Simples Nacional, tudo isso se dilui à mesma incidência, basicamente, da PIS e da COFINS, que é faturamento. Então nós temos esses impostos sendo suprimidos num único fato gerador no Simples Nacional. Com a reforma tributária, esses impostos deixando de existir, levando unicamente ao fato gerador do faturamento, digamos assim, nós temos que trazer isso à realidade das pequenas e microempresas, onde existe, às vezes, um grande volume de faturamento de notas fiscais sendo emitidas, existe uma variação de margem de lucro com essa empresa nacional que tem margem de lucro de 5%, 6%, e com esse outras empresas nacional têm margem de lucro de 70%. Então, essas variações que precisam ser estudadas caso a caso, quando hoje nós fazemos uma análise se vale a empresa estar no Simples ou não, né?
Mas agora vai caber mais uma análise se vale a pena ela estar no regime híbrido de tributação no Simples Nacional ou no regime comum de tributação, tá? E tirem esse descomplica é para vocês tirarem esses mitos que foram colocados na cabeça de vocês, tá? B2B é híbrido, B2C é comum. Tira esse mito da cabeça de vocês e eu vou provar para vocês que tudo depende. Depende da margem de lucro, depende de quem que você está comprando, depende para quem que você está fornecendo. E tem casos, sim, que B2B é melhor estar no regime comum e o B2C é melhor estar no regime híbrido, porque tudo depende de custos. Os contadores do regime híbrido vão se tornar mais contadores de custos. E aí é que nós vamos pegar aqui. Então vamos pegar desde a emenda constitucional 132 da homologação, digamos assim, né, a constitucionalidade da reforma tributária, a Lei Complementar 214 e as alterações da 123, nós tivemos agora uma alteração recente na resolução CGSN 140, que foi promulgada pela resolução CGSN 183 de 2025, trouxe algumas regras, tá? Para quem me acompanha no Instagram, eu fiz uma chamada lá no YouTube, eu fiz uma live bem rápida explicando sobre essa alteração, por isso que é importante estar me seguindo também no Instagram. Fiz uma live lá sobre essa alteração. Então, há ainda alterações ocorrendo no âmbito do Simples Nacional. E na reforma tributária, o que vamos pegar aqui? Vamos imaginar o conceito hoje, tá? O conceito hoje, eu vejo que todo mundo aqui já entende, já sabe como é que é o conceito do Simples Nacional. Então, no conceito do Simples Nacional, nós temos o quê? O conceito de receita bruta, que a Lei Complementar 123 alterou esse conceito, né, foi alterado na 123 e foi alterado também na resolução CGSN 140. Para quem está curioso sobre essa alteração, me procura lá no YouTube, no Instagram também, eu falo sobre essa alteração da receita bruta. Teve uma alteração dessa denominação, ampliando a denominação da receita bruta, tirando um pouco as restrições, deixando um pouco mais ampla a tributação. Então, no regime comum do Simples Nacional, o que nós temos? Nós temos a receita bruta, nós temos a alíquota nominal e temos a parcela a deduzir. Isso todo mundo já conhece. E quando analisamos os aspectos da mudança da reforma tributária, as mudanças que a Lei Complementar 214 trouxe na 123, ela não mudou essa regra. Então, a regra da tributação por progressão, a progressividade da tributação se manteve. E se analisarmos as tabelas promulgadas pela Lei Complementar 214, são as mesmas da 123. Não teve. A alíquota continua sendo a mesma, ou seja, não haverá um aumento de arrecadação no Simples Nacional modelo comum. Se vocês verem, a alíquota são exatamente as mesmas. O que vai acontecer é uma alteração da saída da PIS, da COFINS e do ICMS pela entrada do IBS e CBS, mas a arrecadação continua sendo a mesma. E a regra de tributação no Simples Nacional continua sendo a mesma. Levamos em consideração receita bruta dos últimos 12 meses, a alíquota nominal mencionado pela Receita Federal, parcela a deduzir dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses, que é esse modelo de apuração do Simples Nacional que todos vocês já conhecem. Isso continua a existir. Não vai sofrer uma alteração na metodologia de cálculo. Continua sendo a mesma metodologia de cálculo, com o mesmo RBT12, vezes a alíquota percentual a reduzir RBT12. O que acontece aqui é que, se analisarmos um pouco a ampliação da denominação palavra receita bruta, hoje nós temos as faixas e as alíquotas têm as suas oscilações dentro da sua própria faixa, por causa da RBT12, né, para você chegar na alíquota efetiva. Como ampliou a definição de receita bruta, outras coisas que não eram consideradas receita bruta pode começar a integrar. E, consequentemente, aumenta-se a minha base, consequentemente, aumenta a minha alíquota. Então, se analisarmos a tabela ali, não tem aumento de carga tributária. O que tem é um aumento do que é considerado receita bruta, para daí sim considerar nesse o que é aumento de receita bruta, vai aumentar o aumento de arrecadação. Então, por mais que não tenhamos de forma clara e objetiva na tabela um aumento de arrecadação, nós temos uma denominação mais ampla do que a receita bruta promulgado
pela resolução CGSN 183 de 2025. Isso pode sim causar um aumento de arrecadação. Mas aqui, a gente analisar de forma clara e objetiva o cálculo, não tem mudança no cálculo. O que vamos ter aqui é as substituições dos tributos durante essa transação. Então, teremos as substituições dos tributos nesse período aqui de transação, onde deixei ali uma relaçãozinha até para ficar fácil, a PIS e a COFINS substituído pelo CBS, o ICMS e ISS substituído pelo IBS, e nós teremos ali um período de transação que vai continuar existindo o IPI, mantido para produtos industrializados incentivados na Zona Franca de Manaus. Isso ainda está sendo discutido como vai ser aplicado no Simples Nacional. Até determinado momento, continua sendo tributado o IPI no Simples Nacional também. E a RPJ, a CLL e o CPP continuam mantidos da mesma forma, visto que eles não são impostos que serão trazidos da reforma tributária. Tá? Então, dos principais pontos que temos na mudança tributária, que eu falo, esses são momentos da reforma tributária, tá, pessoal? A reforma tributária a gente traz sobre momentos, né? Nós estamos num momento de estratégia, tá? Nós somos momentos de se planejar pela reforma tributária, tá? Para quem está pedindo meu Instagram é Contador da Reforma. Só me procurar. Contador da Reforma no Instagram. Tá? Estamos num momento de estratégia. Então, muitas pessoas falam, eu não vou fazer um treinamento agora, não vou me especializar agora, porque não tem nada operacional de fato para ser feito. Concordo, não tem nada operacional, mas é um momento de estratégia. É um momento de você colocar novas estratégias, novos conceitos, trabalhar esses conceitos em 2026 para que em 2027 você passe mais tranquilo durante essa reforma. Tá? Então pensa comigo, vamos falar sobre levantamento, vamos falar sobre tributação de que hoje não é tributado. Vamos falar hoje, vamos imaginar uma autopeça, não paga ICMS, na grande maioria dos estados, né, exceto no Rio Grande do Sul, que teve sua retirada dos produtos de substituição tributária, mas a autopeça, na maioria dos estados, não paga ICMS, e 90% do que ele vende também não tem PIS e COFINS. Ele está acostumado a vender desta forma, a tributar desta forma. Agora vai ter a extinção da substituição tributária, a extinção do PIS e COFINS monofásico para essas autopeças, para empresas em geral, tirando os combustíveis, né, que não vamos tocar na questão de combustíveis, mas ele vai ter que lidar com essa arrecadação. Ele vai ter que lidar com essa mudança de carga tributária. Ele vai ter que lidar com essa mudança de como ele vende, como ele atinge. Muito atingido por isso é o mercado do e-commerce. A estratégia de se colocado isso no e-commerce. Então, a estratégia de pensar, em 2026 vão ter o CBS. CBS não varia de estado para estado e município para município. Mas vamos ter o quê? Uma mudança de preço. Talvez, se eu sou lucro presumido, tirar 3,65% do meu preço, já que eu não vou pagar, é legal. E aí eu vou botar, por exemplo, os 9,3% de CBS por fora. E aí nós temos ali uma questão de arrecadação dos 9,3 por fora, e esses 9,3 por fora, como vai se refletir no meu e-commerce? Como que a gente vai trabalhar isso no e-commerce? Então, aquelas reuniões de final de ano e de início de ano do cliente são reuniões estratégicas. O seu site, você vai trabalhar com preço cheio ou isso mais impostos? Não, o meu cliente está acostumado com preço cheio. É começar a doutrinar ele a ver isso de forma, por quê? Não adianta tampar o sol com a peneira em 2027, colocando um imposto, né, um imposto ali, e retirando o CBS, né, colocando no preço do produto, aí olha o preço cheio, paga o preço cheio, na nota fiscal vem separado, só que em 2029 nós já temos a primeira carga de IBS-CBS. E o que você vai fazer? Então são momentos de estratégia, são momentos de começar a criar essas personas dentro do teu site, tá? Para que essas pessoas já comecem a analisar o teu site, já comecem a analisar essa empresa, o valor do produto é R$1.000, tem tanto de IBS, tanto de CBS, total da venda é isso,
para que em 2029, 30, 31, 32, você não precise de uma reengenharia de software. Só quem trabalha com e-commerce sabe, eu também tenho um e-commerce, né? E ficar mexendo nessa estrutura o tempo inteiro, quanto vai demandar de custo que o empresário vai ter que investir todo ano para reajustar? Não vale a pena. Ou vale a pena? Então, 2025, 2026 é um momento estratégico para lançar essas situações para os clientes. Não é uma questão ali de chegar e falar, ó, vamos fazer. Não, calma. Ainda não, o crédito de PIS e COFINS não está falando vai entregar essa obrigação com esse código, ainda não tem. A operação ainda não tem. Mas a estratégia já existe. E uma das estratégias que temos que ter em mente é justamente a substituição tributária do ICMS e a monofasia do PIS e COFINS, que vai deixar de existir. Então, vou ter que colocar isso no valor total da minha venda, meu produto vai ficar mais caro? Depende. O que é ficar mais caro? Por quê? Se também não tem substituição tributária, não tem monofasia, o produto tende a chegar mais barato para mim. Então, vai ficar mais caro o meu produto? Depende. O quanto o teu fornecedor vai retirar desses impostos do teu preço, porque não vai existir mais monofasia. Então veja, nós estamos no mercado com muitas lendas, poucas certezas, e nós como contadores, o que nós temos como certeza? Que o imposto vai vir, essa é a certeza que nós temos. E nós, como profissionais da ciência contábil, né, que a gente sabe que não é uma ciência exata, digamos assim, né, uma ciência mais patrimonial, o que nós temos ali é trabalhar com esses números, trabalhar com esses cenários e apresentar cenários para o cliente. Ó, se você for por aqui, o exemplo que eu dei do e-commerce é um exemplo. Ó, uma estratégia seria já começar a colocar o CBS por fora, e começar a estudar para que teu site já tenha isso, para que você não faça algum investimento grande em 2027 só para aparecer o CBS por dentro e você já tem que trocar de novo em 2029. Isso sim, pessoal, a gente vai começar a ter mais tato, mais proximidade para tomar esse tipo de atitude para poder orientar o cliente. Porque o que acontece, por outro lado, o empresário vai falar o seguinte, pô, meu contador não me falou isso, meu contador não me falou aquilo. Isso abre portas para outros profissionais atacarem esse mercado. Nós já temos muitos profissionais atacando o mercado contábil, que é um mercado grande. Já temos vários profissionais nesse sentido, né? E justamente por isso, nós temos ali situações que nós temos que nos planejar. E esse ano é o ano do planejamento, tá bom? E aí que vem o calo, pessoal. Muitas pessoas acabaram falando e mencionando sobre a reforma tributária, o regime híbrido. Só um minutinho, pessoal, eu vou trocar o meu microfone aqui, tá? Só um minutinho. Opa, pessoal, como é que tá meu fone aqui? Melhorou? O áudio? Tá mais claro? O pessoal aqui da empresa que pediu para me trocar de microfone. Opa, voltei. Voltou aí, melhorou? Eu tô ouvindo melhor. Tá ouvindo melhor? Pô, maravilha. Agora não tá Beleza? Ah, sim. Agora sim, o pessoal falou aqui, falou troca de microfone, troca. O pessoal foi correndo pegar aqui. Aí, ó, colocaram em letras maiúsculas aqui, ó. Melhorou, tá ótimo. E, ó, aproveitando que eu já entrei aqui, deixa eu falar. A produção vai colocar daqui a pouquinho, pessoal, o link para vocês baixarem o material do Rafa, tá bom? Beleza? Vamos colocar aqui daqui a pouco o pessoal baixar. Se ficou mais claro aqui para vocês, agora que vai entrar um tema bem complexo, que é bom vocês estarem, ó, de ouvido aberto aqui para a gente discutir sobre esse tema, certo? Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Então vamos lá. Vamos falar agora aqui sobre o regime híbrido e vamos fazer uma análise técnica. E ali é que mora o que é popularmente conhecido como pulo do gato, né? Vamos pensar o seguinte: o regime comum de tributação, nós já sabemos, nós já entendemos, nós estamos lidando com o regime híbrido o regime comum há muitos anos,
Mas regime híbrido não. O regime híbrido, ele passou por um conceito muito parecido com o que é hoje o Simples Nacional, quando ele ultrapassa os 3 milhões e 600, mas ainda não ultrapassou os 4 milhões e 800. Quem aí já tem empresa assim? Quem aí tem empresa que ultrapassou os 3 milhões e 600 em 2024, mas não extrapolou os 4 milhões e 800 em 2024? Ele está no regime híbrido, né? ICMS e ISS por fora e os demais regimes por dentro. E aí, ó, já vi um pessoal falando aqui, eu tenho. E o que que acontece, pessoal? Vocês percebem aí que muitas vezes a carga tributária pode até cair. Por quê? Você faz um levantamento do crédito, do estoque, e ele tem uma margem pequena, ele estava pagando muito ICMS, que ele estava pagando o quê? Pega a alíquota máxima, estava pagando ali cerca de 33%, que é a alíquota de ICMS dentro da alíquota principal, né? Ou seja, 1/3 era ICMS, só que a margem de lucro não é essa. Então você vê a arrecadação de ICMS cair. Você fala que estranho. A arrecadação de ICMS caiu, mesmo estando no regime comum? Sim, cai. Às vezes você compra 18 e vende a 12, você está acumulando crédito. Então, a certeza de que o regime híbrido paga mais imposto ou não paga mais imposto depende do teu ponto de vista. Então, nós já temos uma expertise no mercado que é o regime híbrido. Mas qual que é a principal diferença? O regime híbrido hoje, ele é um regime obrigatório, né? Se você ultrapassou os 3 milhões e 600, mas não ultrapassou os 4 milhões e 800, você está obrigatoriamente no regime híbrido. Você pode optar por sair direto para um lucro presumido, direto para um lucro real, né? Mas você está nesse regime obrigatório, não é optativo. E muitas vezes poderia ser optativo quando você estava faturando 1 milhão, quando você estava faturando 500 mil, poderia ser vantajoso. Quando é feito esses cálculos e você tem uma empresa muito grande de vendas, que faz vendas interestaduais para outras empresas, não vou falar aqui do e-commerce e nem vou falar do DIFAL, pensando aqui um B2B. Você compra muito a 18 e vende muito a 7 e a 12, pensando aqui o estado de São Paulo, né? Você começa a olhar esse ponto e você fala, estou acumulando crédito, eu nunca precisei pagar ICMS. Eu tive clientes assim, que quando eles se desenquadraram, eles olharam e falaram, nossa, eu nunca precisei pagar ICMS, estava precisando pagar ICMS. Em compensação, outros tributos estavam pagando a mais, mas ele utilizou esse crédito acumulado para gerar caixa e foi feito um outro planejamento. Então, nós já temos uma expertise de como trabalhar com esse tipo de situação. E o regime híbrido, ele entra bem na situação que foi colocado na reforma tributária, não para garantir apenas o crédito, mas da tributação justa sobre a margem de lucro. Então, vou trazer aqui um pouquinho para vocês alguns exemplos bem interessantes, que é o que eu coloquei aqui uma planilha básica de tributação, para vocês entenderem aqui um pouco o regime híbrido e por que dá essa primeira sensação de aumento de carga tributária. Porque nós vamos comparar aqui laranja com banana. Nós não vamos comparar a mesma coisa. E muitas pessoas acabam falando que o regime híbrido não compensa porque está comparando laranja com banana. Está comparando duas coisas distintas aqui. Então ali eu tenho o quê? Uma receita bruta mensal de R$100 mil, uma alíquota efetiva no Simples, colocando aqui um exemplo de 11,2%, e o regime híbrido vai pagar só 5%, que é o valor do DAS. Tá? Coloquei ali um 25% de IBS e CBS, o total a pagar dessa empresa é de 15 mil do regime híbrido e de 11,2 no regime comum de tributação. Se compararmos laranja com banana, que é o que está acontecendo aqui, eu vou te explicar para vocês por que é laranja com banana, você olha e fala, Rafael, realmente, para mim não compensa. Eu estou aqui tributando aqui, eu estou colocando ali um pouquinho de crédito, né? Coloquei ali um percentualzinho de crédito de IBS, CBS, mas mesmo com o crédito, para mim não está compensando. Então, vou ficar no regime comum. Mas muitas vezes a ideia não é pagar menos imposto. Você pode pagar mais imposto e ter mais lucro. Por quê? Isso foi motivo de lives internas minhas no meu treinamento sobre reforma tributária, que eu dei um treinamento específico sobre precificação do Simples Nacional.
Como, Rafael? Como que eu posso arrecadar mais, pagar mais imposto e ter maior margem de lucro? Qual que é a conta? É venda menos. Vamos pensar aqui a margem de contribuição. Vamos chegar só na margem de contribuição. Venda menos impostos menos custos. Tripé, certo? Se eu vou arrecadar mais, se eu vou pagar mais impostos, se a minha margem de lucro vai aumentar, o que tem que cair? Custo. Se eu estou num regime híbrido, meu custo cai, eu tomo crédito. Então, tudo depende por quanto eu compro para o quanto eu vendo. E eu posso ter um aumento de arrecadação com aumento de margem de lucro, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa tela, quando vocês ouvirem e terem esse tato de falarem, não, regime híbrido paga mais imposto, mas não é isso que estamos discutindo. Estamos discutindo margens, estamos discutindo lucratividade, estamos discutindo custos. Você prefere pagar 15% de imposto, mas colocar no teu bolso mais dinheiro, ou pagar 11,2% de imposto e colocar menos dinheiro no teu bolso? Prefiro colocar mais dinheiro no meu bolso, independente da carga tributária, tá? E aí, pessoal, vocês já sabiam disso? Vamos colocar aqui algumas situações do que compensa e o que não compensa e vamos calcular. Eu vou abrir minha calculadora, tá? Minha calculadora aqui do meu treinamento de reforma tributária. Para quem tiver interesse, eu vou divulgar aqui para vocês também um treinamento específico para isso, tá? Da reforma tributária sobre consumo. Vou estar disponibilizando aqui para vocês, tá? Vou estar disponibilizando aqui um link para disponibilizar aqui para vocês. Depois o pessoal aqui vai passar, tá? Quem tiver interesse aqui no meu treinamento. Vamos falar um pouquinho sobre o que compensa e o que não compensa. Regime híbrido. Nós temos ali, ele é mais vantajoso para B2B, para as pessoas que precisam de crédito. Não compensa para finais preponderantes, principalmente varejo. Isso, de certa forma, ele é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Depende de custos. Depende do quanto você compra, o quanto você vende, quais empresas você está atendendo, porque às vezes você atende, você é meio de cadeia, vamos imaginar que você é meio de cadeia, mas por mais que você seja meio de cadeia, o teu adquirente é do simples. Aí o seu adquirente sendo do simples, ele não toma crédito, o que ele quer é preço. E aí, pode ser que não compensa você para um regime híbrido. Então, a verdade absoluta que está sendo espalhada nas redes sociais, que é o quê? Regime meio tem que ser híbrido? Depende. Qual que é o teu custo? De que você compra? Às vezes você compra de simples e você é meio de cadeia. Eu conheço empresas ali que são grandes varejistas, grandes atacadistas, né, que tem vários atacados, e é do simples. E ele vende para revenda. Quem aqui não tem atacadista do Simples Nacional? Né? Eles são meio de cadeia. E eles são do simples. E eles estão brigando por preço. Então, para você, às vezes, fica bom você ficar. E aí? Ele é meio, é do simples e para ele tá bom. Então, tudo depende de margem, pessoal. Tá? Acredito que os contadores mais raízes ali querem ver cálculo. E eu vou mostrar cálculo para vocês e vou provar tudo isso daqui. Vamos pegar um exemplo aqui bem interessante. Da precificação do Simples Nacional e o regime híbrido. Vamos pegar aqui, Simples Nacional, regime híbrido. O mesmo exemplo que eu dei ali dos dois, tá? Que dá aquela carga tributária de 11,2 e 15. A questão é o seguinte, receita líquida após pagar os seus impostos, 88 e 85. Custo de compra, os dois aqui coloquei iguais, colocando que os dois tivessem comprado, por exemplo, do Simples, né? Apesar que o Simples Nacional vai poder passar uma pequena quantidade de crédito, mas aqui agora é questão de cálculo. Percebe-se que a diferença de carga, a diferença desse cenário, a margem de lucro, a margem de contribuição, que depois eu vou mostrar na calculadora para vocês, por mais que aqui no híbrido deu menos, aqui deu mais, os 28.800 e aqui os 25 mil, a diferença é pequena. E eu estou falando que o custo de compra, os dois foram iguais. Aí que mora a distorção. Por quê?
Meu custo de compra, eu tenho crédito. A pessoa comprou por 60, considerando todo o IBS e CBS. Aqui eu coloquei uma informação errônea de forma proposital para mencionar e deixar claro que se compararmos laranja com banana, sempre vai ter diferença. Então, o que temos que comparar? Custo com custo, receita por receita, despesa por despesa. Tá? E como nós falamos aqui da precificação, quando a gente vai falar de custos, a gente tem que deixar muito claro que, vou pegar um exemplo aqui para vocês do regime, aqui é o regime comum de tributação, né? A margem aqui ficou em 28.800. Vendi por 100 mil, paguei 11.200 de líquido de DAS, né? Eu tenho uma receita líquida de 88.800, pago meu custo de compra de 60 mil, me sobra 28.800. Vamos pegar aqui um cenário de regime híbrido pós-reforma, tá? Onde o preço do produto base, sem IBS, CBS, cai ali, por exemplo, para 52.410. Vamos pensar, quem te vende, o teu fornecedor é do lucro presumido, tá? Se eu estiver indo rápido demais, pessoal, pode ir falando, tá? O teu fornecedor do lucro presumido, ele vai tirar o PIS e COFINS do produto. Agora ele não vai te vender por 60 mil reais. Ele vai te vender por 52.410 e vai colocar, por exemplo, o IBS, CBS de 13 mil. O valor total do preço de venda vai ser de 65 mil. 65 mil você vai poder se creditar de 65 mil. Tá? Você vai poder ser creditado um percentual. Agora vamos ao cenário do Simples Nacional. Tá? Coloquei os dois na mesma margem, na mesma equiparação. O custo de aquisição desse Simples Nacional é de 65.512,50 no regime da reforma. Ele vai, por exemplo, pagar sobre essa carga os 11,2% com IBS e CBS, para ter uma margem de contribuição de 28,8%, o preço de venda dele tem que ser 109 mil. É o preço que ele vai ter que vender, para que sobre para ele 28,8%, porque ele vai pagar 65 bruto. Se eu estou no regime híbrido, o meu custo vai ser o preço que eu pago pelo produto, os 13 mil de IBS e CBS entra como crédito. Então, meu custo não é mais 65, meu custo é 52. Isso aqui entra como crédito. Para que eu possa ter uma margem de 28,8%, eu vendo ao consumidor final, sem IBS, CBS a 79 e com IBS, CBS a 98. Então, veja, olha a desproporcionalidade de mercado, de preço de venda, quando eu estou no regime híbrido. Eu consigo manter os meus 28% vendendo mais barato, porque o meu custo é menor. O meu custo caiu. Eu vou abrir a calculadora aqui para vocês logo e vocês vão entender essa grande diferença. Então, meu custo cai, eu mantenho a minha margem e vendo o meu produto mais barato. E se eu vendo para alguém que também é híbrido ou é do lucro real, do lucro presumido, ele vai poder tomar crédito. Aí eu pergunto, qual que é o melhor regime aqui? Nesse exemplo é o híbrido. Independente se ele está vendendo para consumidor final ou não, porque o preço de venda vai ser 98 contra o 109. Mesmo pagando mais imposto. Estou pagando mais imposto aqui. Porque eu estou pagando ali IBS, CBS, eu estou pagando apenas a diferença do meu IBS e do meu CBS. E eu vou abrir a planilha aqui para vocês para demonstrar. Então, mesmo no regime híbrido, o meu preço de venda para o meu consumidor final, para eu manter uma margem de 28,8%, com esse custo, vale a pena estar no híbrido sem sombra de dúvidas. E aqui não importa em momento algum quem que é o meu destinatário, quem que é o meu comprador, não importa. O que é importante é o quê? Por quanto meu fornecedor está me vendendo e por quanto eu quero vender. E quanto que o mercado está vendendo. Para quem trabalha muito com e-commerce, que é uma das minhas especialidades, é e-commerce, sabe que qualquer 2 centavos no Mercado Livre faz diferença. 2 centavos no Magazine Luiza faz uma diferença na parte que o cliente vai lá no Magazine Luiza e clica assim, ó, menores preços.
O cara que faz por 97, outro faz por 96, ele aparece primeiro. 1 centavo diferente faz uma diferença no mercado do e-commerce absurda. Agora, imagine uma diferença monstruosa. Uma diferença de forma assim clara e objetiva. Não estou falando ali de númerozinhos para você aparecer melhor no Mercado Livre, não. Estou falando realmente de diferença de margens. Onde, se eu quiser brigar um pouco mais, eu consigo fazer meu produto ainda mais barato para vender mais. Igual uma coisa que eu sempre falei sobre o planejamento tributário de impostos indiretos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, não é sobre você pagar mais ou pagar menos impostos. O grande fator de um planejamento tributário de impostos indiretos, muitas vezes é vender mais. É você ter um melhor custo, é você ter um melhor preço de venda. Isso não significa pagar mais ou menos impostos, e sim vender mais. O foco de um planejamento tributário de impostos indiretos é vender mais. Ou reduzir o teu custo, ou ter preços mais competitivos, tá? E aí você trabalha com uma margem dessas. Veja, aqui eu coloquei uma margem parecida, né? Não consegui jogar exatamente a margem igual por causa das variações de preço, mas veja, o impacto da margem da competitividade de uma empresa do Simples Nacional do modelo híbrido. Porque aqui o Simples Nacional vendeu por 109 mil e o outro vendeu por 98, fazendo aquele primeiro cálculo lá em cima que aparece que o híbrido paga mais imposto. Do DAS, ele vai pagar 12, o regime híbrido vai pagar 4. A alíquota de IBS e CBS é que eu coloquei 25, tá? O valor de IBS e CBS, os 24 mil, crédito de 13, o valor líquido a pagar, 16, tá? Perdão, é aqui os 16. A carga tributária efetiva, realmente o regime híbrido está pagando muito mais. Está pagando 16,76 contra 11,2, tá? Perdão. Só que o custo de compra de uma empresa do Simples Nacional modelo tradicional se mantém no 65,512. Já em empresa de regime híbrido, o custo dela é de 52,410. O resultado é 31, o resultado é 29. O resultado é um pouco menor, mas a minha margem é maior. Ah, mas o outro tá ganhando 31, mas olha o preço que eu tô vendendo. Vocês não acham que eu vou vender mais? Vocês realmente acham que eu não vou conseguir vender mais com um preço muito mais competitivo? E aí a questão que eu falo que esse ano 2025, ano 2026 é uma estratégia. Você quer ganhar mais vendendo menos? Ou você quer ter competitividade no mercado para poder vender mais? Tá? E por mais que a carga tributária seja essa, por isso que eu falo, você pagar mais imposto não significa que você vai botar menos dinheiro no bolso. Você de fato vai ter isso. Obviamente tem outros fatores aqui. Tem questão de fluxo de caixa, tem questão da entrada, da saída, dos adiantamentos, dos parcelamentos. Mas se a gente analisar de forma crua inicial, eu quero que caia essa venda de vocês do que regime meio é híbrido, regime final é comum. Não. Aqui estou pensando no regime final. Não estou nem falando dos créditos do destinatário. Isso vai impactar muito. E o mercado B2B vai ficar muito mais agressivo nessa competitividade do regime comum para o regime híbrido, pensando que o regime híbrido ainda vai passar mais imposto. Porque o regime comum do Simples Nacional vai trazer sim um crédito. Eu vou poder me creditar daquela pequena fatia de IBS e CBS pago no PGDAS, assim como é hoje o ICMS, né? O ICMS, aquela pequena fatia que está lá no Simples Nacional, eu posso me creditar. O IBS e CBS vai funcionar exatamente da mesma forma. Mas veja, dentro de uma alíquota de 11%, 33% daquilo, vou poder passar, né? Se a gente pensar durante a transação, vai ser bem menos contra uma empresa do regime híbrido, que já vai passar a alíquota máxima, de quem que ele vai optar. Certo, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, vou parar de compartilhar essa tela aqui para vocês, eu vou apresentar aqui uma outra tela, que eu acho bem interessante a gente trabalhar.
que é essa daqui. Opa. Compartilha aí, se puder liberar ali para mim, pessoal. Rapidinho. Opa, essa planilha mesmo. Essa planilha eu montei ali para quem tiver interesse de conhecer o meu treinamento. No meu treinamento, essa planilha já está incluída para vocês, mas eu achei bom trazê-la aqui para a gente conversar sobre o que nós falamos aqui. Nessa planilha aqui para o pessoal do treinamento da reforma, pensa justamente o seguinte: o meu fornecedor ele é do lucro presumido e o meu comprador é do lucro real. Hoje, minha carga tributária, o Simples Nacional, do fornecedor aqui não precisa, mas a minha alíquota que eu pago no PG Dados é 12%. E aí eu compro por 50 mil, se eu vender por 65 mil no regime comum, e eu vender por 65 mil no regime híbrido. E aqui traz todos os anos. Então percebe-se que o que vai sobrar aqui de resultado da minha operação é 8%, depois eu tenho uma queda na arrecadação, mas não é porque eu continuo vendendo por 65. Por que eu tenho uma queda no meu lucro? Porque o produto ficou mais caro para mim. Em 2027, essa empresa que é do lucro presumido, ele está me vendendo aqui por 48 mil porque ele tirou o PIS e COFINS. Mas ele está colocando aqui 9,3 de CBS. Então, meu custo de aquisição foi para 51, que antes era 500, agora foi para 51. Não me acredito de nada. Obviamente, meu resultado cai. Num regime híbrido, veja que meu resultado aumenta. Aqui está igual, e aqui meu resultado, pum, explodiu. Por quê? Porque isso, para mim, é melhoria de preço. Antes eu comprava por 50, agora eu compro por 48. E me acredito de 3, e vou pagar a diferença do que eu vendo. Então, diferença da minha margem de preço, da minha margem de lucro. Então, eu tenho já um resultado alto em 2027, optando pelo regime híbrido. Mas depende do quê? Do quanto o meu fornecedor vai mexer no preço dele de venda e quanto que eu coloco no preço de aquisição. Porque o preço de aquisição aqui do cliente, o custo de aquisição do cliente aqui é 61, o preço de aquisição do cliente aqui é 62. Eu tenho um aumento, mas o produto ficou mais caro. Vale a pena mexer no meu preço agora? Vale a pena mexer no meu preço depois? Porque isso oscila muito durante os anos e eu posso fazer planejamentos momentâneos onde aqui a minha margem que eu esperava era 7.500, agora cai para 7. E aí em 2027 não vale a pena, às vezes vale a pena fazer em 2029. E se o fornecedor não fizer essas reduções? E se o produto ficar mais caro por causa da inflação? Então essas contas que têm que ser feitas, porque não existe um determinador único para definir se você vai optar pelo regime híbrido de uma forma consciente ou você vai optar pelo simples comum. Para quem tiver interesse nessa planilha, essa planilha é para o pessoal do meu treinamento aqui, tá? Se o pessoal ali quiser colocar ali o link do meu treinamento, tá bom? Pode disponibilizar ali o link do meu treinamento e eu vou disponibilizar agora uns minutinhos ali para a gente responder as perguntas, tá? Pessoal ali da Contimatic, Maurício, se vocês puderem disponibilizar o link ali para o pessoal. Pessoal, eu sei que foi um tema bastante grande, tema bastante pesado, mas pode colocar ali as perguntas que eu vou responder ali para o pessoal, tá bom? Grande Rafael, o contador da reforma. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, né, Rafa? Sim, estou ouvindo super bem, meu amigo. Ó, a produção está colocando aí a página do curso do Rafa, tá bom? E segundo o meu grande amigo, professor Edson Pinzon, tem um grande desconto aí de 20% para quem quiser. O pessoal do Descomplica tem 20% de desconto no link, tá? Eu não sei se é o mesmo, mas eu vou mandar para a produção aqui. Às vezes não sei se é o mesmo, né? Ô, Luizão, tô mandando para você aqui, ó. Tá? Vou copiar aqui. Luiz é o nosso... Acho que é esse mesmo, deve ser o mesmo, isso, tá? Descomplica. Esse mesmo, Descomplica ali. Show. Então, para a galera que quiser mais informações, se aprofundar mais no tema reforma tributária no Simples Nacional, professor Edson Pinzon, nosso grande amigo, tá? Professor Edson Pinzon, um dos maiores professores aí do mercado contábil.
que inclusive eu vou pedir para vocês, né? Sigam aí, @profpinzon, tá? No Instagram, @profpinzon, PINZON, tá? Para vocês conhecerem todo o trabalho dele. Tem um grande trabalho ali, tanto no Instagram, como no Facebook, como também no TikTok, tá? Então procurem lá, Professor Pinzon, para vocês saberem mais. Ele e o Rafa aí fazem um grande trabalho junto aos profissionais de contabilidade. E conforme combinado, pode falar, Rafa. Perfeito. Eu vi que tem bastante dúvidas ali pro pessoal. Pessoal, o curso é completo, não é só comércio. Aquela planilha é um exemplo de comércio, mas o curso ele é completo, tá bom? Show. Se tiver dúvida, pode mandar ali pra gente. Vamos lá, conforme nós combinamos no começo da transmissão, agora nós abrimos 20 minutos para perguntas e respostas da galera. Você pode colocar a sua pergunta no chat, participar com a gente. Fala, produção. Temos também, boa, muito bom, muito bom. Olha só, para você que está com a gente aqui no Descomplica Contimatic, acompanhou a palestra do nosso grande amigo Rafael Barbosa, o contador da reforma, ele disponibilizou para a gente, nós aqui da Contimatic, fizemos junto com Rafael Barbosa um e-book, tá? Um e-book sobre reforma tributária no Simples Nacional, tá? Esse e-book é 100% gratuito, é só você ir lá, ó, e fazer o download através do QR Code que está aí na sua tela, só você escanear. Se você tiver no computador, escaneia aí rapidinho ali pelo celular, beleza? Caso você esteja no celular ou, enfim, quer ver depois, a produção está colocando o link para vocês aí no chat, tá bom? Para você baixar esse e-book, porque eu sempre falo, Rafa, para o pessoal, você tem que ter uma biblioteca virtual. Hoje em dia, você tem que ter todo o material para poder consultar, né, amigo? Tem que ter. E temos aí feito com muito carinho pela Contimatic, junto com o Rafael Barbosa, o contador da reforma, o e-book gratuito Reforma Tributária no Simples Nacional, que vai te ajudar muito, tá bom? A dar mais passos aí. Você deu o primeiro passo aqui no Descomplica, estuda através do e-book e depois, obviamente, conheça aí o trabalho do grande Rafael Barbosa, o contador da reforma. Perfeito. Já tá no chat, inclusive, o link, tá? Ali já colocou aí para vocês, beleza? Rafa, vamos para as perguntas? Bora. Deixa eu voltar aqui. Ó, a Leila Lopes colocou aqui, ó, muito bem explicado e prático, tá? Sempre com elogios aí. Suas palestras são sempre show, né, Rafa? Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, pessoal. Kátia Kona. Somos empresa que faz locação de imóveis próprios. Como fica o IBS-CBS nesse caso? Vamos lá. Imóvel próprio é um tema um pouco mais longo, digamos assim, né? Porque tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Pensando na pessoa física, aquele que tem 3 ou mais imóveis com faturamento superior a 300 e poucos mil reais por mês, agora o número de cabeça não lembro exatamente, mas ele tem que juntar 2 questões para começar a ser contribuinte do IBS-CBS. E aí tem as reduções, tem alíquotas de reduções para IBS e CBS, que pode chegar até 70% de redução. Tem um fator de redução de 50% e tem redução de fator de 70%. Quem trabalhar exclusivamente com o ramo imobiliário vai ter uma grande mudança, tá? Porque saiu, né? Quem acompanhou a resolução 183 viu que saiu a questão da mudança do veto, né? A empresa do Simples Nacional não pode alugar imóveis próprios, exceto aquele tributado pelo ISS. O exceto aquele tributado pelo ISS saiu. Então, isso já saiu do Simples Nacional. Ou você vai ter que ter presumido, né? Lucro real, ou ficar na pessoa física. Né? Então, na pessoa física, você vai pagar IBS-CBS exclusivamente aquele que tem 3 ou mais imóveis com faturamento anual de 240 mil reais. Lembrei, 240 mil reais ali, aí você começa a pagar IBS-CBS e você também vai ter reduções que pode variar entre 50% a 70%. Show. O contabilidade, deixa eu ver esse aqui, contabilidade Dias. Como vai funcionar essa reforma para prestadores de serviço, no caso construtora e empresas médicas?
Então vamos lá, para prestador de serviço que vai ter que levar a diferença da carga tributária entre os industriais de fato, né, que vão ter uma redução de carga tributária vista não como uma atividade plena, então eles vão poder se creditar de muito mais situações que eles não se creditam hoje. Quem vai levar a carga tributária de fato são os prestadores de serviço. Então a carga tributária do serviço vai ficar mais caro, sim, isso é fato, tá? Como vai ficar para o ramo imobiliário? A questão é, o ramo imobiliário, o ramo de construções, digamos assim, tem regimes especiais para construção civil, tá? E os regimes, e principalmente os profissionais da parte de serviços, digamos assim, serviços regulamentados, serviços intelectuais, terão redução, tá? De 30% e 40%, dependendo do serviço, que vai ter essa redução de alíquota, seja ele contador, médico, dentista, vão ter reduções nas suas alíquotas efetivas. Então, o prestador de serviço, ele não vai poder se creditar, porque ele tem poucos créditos, não é que não vai poder, ele pode, mas o que é de fato insumo para ele é muito baixo, mas ele tem uma redução na sua carga tributária, na sua alíquota, mas dependendo do serviço, não são todos os serviços que vão ter essas reduções. Show. Cássia Paulo Torres. Como fica as empresas prestadoras de serviço, tanto no lucro presumido como no Simples Nacional? Como que fica? Perguntando sobre o setor de serviços, viu, Rafa? Porque o setor de serviços... O Márcio Júnior perguntou também. E o setor de serviços, como ficam os impostos finais? Ficou assim, eu vou fazer até um tema da minha próxima live. No meu curso completo de reforma tributária, o próximo tema vai ser justamente esse. Como que vai ficar a carga tributária dos prestadores de serviço? Porque pensando aqui, no lucro presumido, no lucro real ou no simples, o simples ele vai ficar mais vantajoso por enquanto, né? Porque ele não vai ter um aumento ali de fato. O lucro presumido e o lucro real vai ter um aumento de carga tributária muito alta, tá? Justamente porque agora a discussão é o quê? Se o IBS-CBS integra a base de cálculo do ICMS e do ISS. Porque se o IBS, que é o que está acontecendo, que é o que eu vejo que vai acontecer, integrar a base de cálculo do ISS, nós vamos ter um aumento de arrecadação do ISS e um aumento de arrecadação do IBS. Então, nós vamos ter imposto sobre o imposto novo. Isso, judicialmente, é discutível? Não é a minha praia, né, contador da reforma. Judicialmente, não vou saber dizer. Mas, obviamente, tem vários advogados mencionando sobre a situação de aumentar em imposto com o imposto, né, mas o prestador de serviço, principalmente lucro presumido, início ali 2027, se isso não for revisto, vai ter um aumento de carga tributária absurda, porque se hoje você vende um produto, você vende um serviço, o IBS vai entrar ali com uma carga tributária incrivelmente alta, porque o CBS vai compor essa base também. Então, a carga tributária vai ficar alta e rever um novo planejamento, para ver se vale a pena ficar no lucro presumido, se vale a pena uma nova revisão, para ver se consegue enquadrar alguma coisa no simples, ou ir direto ali para um lucro real, porque vai ficar muito caro o prestador de serviço lucro presumido. Aí, é interessante um ponto aqui que o Márcio Antônio colocou aqui, ó. Quero ver cobrar agora R$200 de honorário mensal. Não tem como, não. Acabou. Esse tipo de planejamento, gente, não é fácil, não é barato, e essas empresas que fazem essas contabilidades muito baratas, quando a máquina engrenou, vai ser uma coisa. Agora, deixar a máquina alinhada para o mercado, tem que ser um profissional de alto gabarito. Para fazer um simples nacional, tem que ser de alto gabarito, porque vou manter você num regime comum de apuração. Tem que ser alguém de alto gabarito para falar comum de apuração vale a pena. Não, hoje não vai ter que mudar a regra do jogo. Agora, as outras contabilidades que querem cobrar R$200, vai ter que receber uma empresa que esse trabalho já foi feito. Basicamente assim. O Mazetos ele até colocou aqui, ó, tem que falar para essa galera que não pode mais cobrar o honorário barato, né? E aí ele mandou uma pergunta aqui também, no regime híbrido, como ficam as contribuições sociais da parte trabalhista? São mantidas as condições atuais? Sim, mantinha. O CPP continua a mesma coisa. Inclusive o fator R, tá? Continua a mesma coisa. Não teve mudança no fator R na Lei Complementar 123. Então o fator R continua a mesma coisa para definir se você vai para anexo 3 ou anexo 5. Continua a mesma coisa. O que vai mudar são as contribuições de IBS e CBS. Entendi. A gente tem mais cinco minutinhos aqui, é isso, produção?
Ou já passou? Manda bala. Pegou. Ó, vamos lá. Tem uma galera perguntando aqui de lucro presumido, eu tô pulando porque o foco aqui é o da live. Né? Tá? Sim. Mas aqui, ó, por exemplo, Francisco Moraes. Por favor, como ficam as empresas de clínicas médicas? Como ficam os impostos finais? Tá. Eu acho que já foi até respondido algumas questões sobre serviços médicos. O médico, ele vai ter ali reduções, digamos assim, né? A empresa, a clínica média, né? Ele vai ter as reduções junto ali com os outros profissionais da parte de prestação de serviço, ele vai ter reduções. Então, a clínica médica, de fato, são serviços diferenciados e vai ter reduções. A questão é regime tributário e como compensar essas reduções. Porque, Rafael, vai ter redução? Depende para você. Depende se, às vezes, ficar no Simples Nacional pagando uma carga tributária alta, digamos assim, porque hoje a gente vai olhar o Nexo 5 é alto. Mas é alto comparado ao quê? Alto comparado com o que temos hoje. Talvez não é alto comparado com o que tenhamos amanhã. E isso muda muito, tá? Isso é uma coisa que muda muito. Às vezes a gente olha uma carga tributária de 20% e fala não é alto. Mas às vezes não é alto. É alto comparado com o que temos hoje. Com equiparação hospitalar. Com outras coisas, aí sim, ficaria alto. Agora, comparando com a reforma tributária, ficaria mais barato. Eu vi uma pergunta ali, Maurício, se me permite, que é sobre locação de imóveis, qual será a mudança. Eu fiz uma aula exclusivamente sobre locação de imóveis, tá? No meu curso de reforma tributária tem uma aula e uma planilha que mostra passo a passo como vai ficar a locação de imóveis até 2033, pensando na compra, no valor da locação e no custo do destinatário também, tá? Boa. Vou passar mais duas aqui, que a gente já estourou o tempo, Rafa. Não estourou, não? Show. Tá, então dá. Tem mais tempo aqui. Eu achei que era até 12h10. Cadê aqui? Ah, então dá. Pô, tô olhando aqui o errado aqui e dá para responder pergunta pra caramba. Ó, eu achei uma interessante aqui da Silvana Macedo. Ela pergunta o seguinte, ó. Uma empresa do Simples Nacional de prestação de serviço que compra seus produtos para uso e consumo na prestação de serviço, pode usar crédito para cálculo do imposto? Se ela optar pelo regime híbrido, sim. Se ela ficar no regime comum de apuração, não. Direto e reto. Deixa eu ver aqui. E Mara Tarossi, vendo flores e folhagem de corte, como vai ficar essa reforma? Foi específica aqui bem específica. No ramo de atividade dela, né? Não, flores e floragem não tem algo específico sobre folhas e floragens. Então vai ficar nas alíquotas padrões estabelecidos pelo governo. Então, talvez você possa se creditar de algum insumo que você tem no seu serviço, mas tudo vai depender qual que é o seu custo. Qual que é o teu custo do serviço para ver se vale a pena você ficar no regime híbrido ou no regime comum de apuração. O Rodrigo Polizelli colocou aqui, ó, fator R, referente à empresa do Simples Nacional, como ficam? Você falou que não vai ter mudança, né? Não vai ter mudança, continua operando no fator R. Aí, como vai funcionar para prestador de serviço que é locação de bens, bomba, empilhadeira, que é desobrigado a emitir nota fiscal? Então, aí que é o ponto. Eu faço uma aula exclusivamente no meu treinamento sobre locação, ele é desobrigado 2025. 2026 tem essa discussão, precisa sair uma normativa dispensando, tá? Porque se analisarmos a Lei Complementar 214 com o destaque da alíquota de testes, de 1% de IBS-CBS, só que locação é fato gerador do IBS-CBS. Vou ter um documento específico para isso ou não? A ideia é que sim, vai ser uma nota fiscal de prestação de serviço nacional com incidência do IBS-CBS, mas não vai ter incidência do ISS. Mas vai ter sim nota fiscal de locação, tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. Tudo vai ter nota fiscal, gente. Acabou a farra do isso aqui é recibo, acabou a farra. É tudo nota. Ou vai ser nota fiscal de locação, nota fiscal especial. E eu vi um monte de gente falando sobre SPED aqui no Simples Nacional. Galera, a resolução CGCN 183 autoriza o Estado a impor SPED. Não significa que ele obriga. Tem estados que já têm SPED no Simples Nacional, SPED simplificado,
tá? Mas ele autorizou a regulamentação do SPED para acompanhar. O que ele ficou mais rígido foi a DEFIS. A DEFIS hoje, que muitos profissionais estão entregando com qualquer coisa para passar, agora ele está muito mais rígido, com multas específicas para o DEFIS. E aí a Contimatic vai gerar o DEFIS, como já gera um DEFIS com uma extrema qualidade de dados, o que falta agora é o profissional colocar os dados exatos para gerar a DEFIS. Né, meu amigo? Gerou a DEFIS da maneira correta, não vai ter problema. O que antes muitos profissionais não estavam entregando da maneira correta, e agora vai ter cruzamento de dados com as notas fiscais, e precisa ser entregue da maneira correta. É extremamente importante o cara ter o software dele bem alinhado, atualizado, para fazer todas as entregas e evitar essa malha fiscal, né, o Rafa? Exatamente. É aí que entra principalmente o trabalho e a confiança do software de entregar a DEFIS. Então, você fazer a tua parte fiscal, integrar a DEFIS, que antes você entregava com qualquer coisa e passava e ninguém era autuado. Essa que era a verdade. Né? Não conheço ninguém que foi autuado por, você declarou um faturamento, você declarou uma coisa. Não tem. Mas agora tem, é claro, a lei deixa claro, entregar com omissões, entregar com incorreções, e aí a DEFIS vai passar a ser um documento muito mais rígido e muito mais visto aos olhos do fisco do que era antes. Então a DEFIS, uma das grandes mudanças é a DEFIS. A DEFIS vai passar a ser uma obrigação muito mais monitorada. Vai ser a filmagem de tudo, não tem para onde correr, não tem o que esconder, né? Não tem mais. Rafa, tem uma pergunta aqui, inclusive a gente falando sobre software, né? Tem uma pergunta bem bacana aqui do Leandro, aqui para mim, @JLSS Leandro, né? O que você acha que será mais desafiador? Entender as novas regras ou adaptar os sistemas e IRPs? Adaptar o sistema IRP, sem sombra de dúvidas. Porque entender as novas regras, a gente discute, a gente começa a entender conceitos e a gente segue. Agora, um exemplo principal que está acontecendo com o ICMS, né? O IBS, CBS entra ou não na base de cálculo ICMS? Se for decidido que sim, entra. Se for decidido que não, entra. Agora faz o software rodar isso. A engenharia de software por trás, se ela for colocada uma estrutura mais rígida, quem é programador entende, se for colocada uma estrutura mais rígida, vai ter que mexer na arquitetura de processo. Se for botada uma arquitetura mais leve, onde deixa a pessoa colocar isso, é mais difícil de fazer essa arquitetura, mas se tiver uma mudança, é mais fácil fazer essa alteração. E aí, para que lado o software vai? Tem software que está indo para um lado, tem software indo para o outro. Então, programar e deixar isso num software vai ser muito mais difícil, porque nós estamos nesse momento de reforma e de mudança, qualquer coisa pode haver oscilação, e colocar o software para rodar dá mais trabalho do que, de fato, o entendimento. Show. Deixa eu ver mais aqui. Sou uma empresa de tributação pelo regime simples nacional e revendo mercadoria. O que muda no cálculo? Depende da tua margem. Depende da tua margem. Se você ficar no regime comum, não vai mudar nada para você. Agora, compensa ficar no regime comum? Ou compensa ir para o regime híbrido? Quais são os produtos? São produtos que têm benefícios? A gente está falando de um hortifruti? Se for um hortifruti, sai do simples, vai para o regime comum, você nunca vai pagar IBS, CBS, porque está no regime de hortifruti ali, você nunca vai pagar. Então, depende dos teus produtos e depende da tua margem de lucro também. E o departamento pessoal colocou aqui, a empresa do Simples Nacional que só vende... não é esse aqui não, deixa eu ver. Não, é esse mesmo, empresa Simples Nacional que só vende para o consumidor final. É vantajoso continuar no Simples? Depende. Toda essa live justamente vai falar, depende da tua margem, depende dos produtos, né? Então vai depender qual que é a tua margem de lucro e quais são os produtos que você vende. São produtos beneficiados ou não? São produtos que você tem uma grande margem de lucro ou não? Então vale a pena você ir para um regime híbrido de tributação, se você tiver uma pequena margem de lucro, por exemplo, você vai pagar pouco IBS, CBS e não sobrefaturamento. Aí você pode fazer essa brincadeira que às vezes você tem muitos benefícios em cima dos produtos cesta básica, produtos com redução, e aí não vale a pena você ficar no simples. Então depende do produto, depende de margem, depende do teu custo. Quanto o fornecedor vai te ajustar nessa mudança de reforma tributária? O Erci Luz. Eu acho que é a Erci que vem na imersão com a gente aqui, parceiraça. Se for ela, um grande abraço para ela. Vai onerar muito a extinção da substituição tributária. Tenho lojas de tintas e 90% do faturamento é ST. Exatamente. O que vai onerar, mas lembra muito do que eu falei nessa live. Pagar mais imposto não significa cair
lucro, porque se você compra uma tinta por R$100 e vende por 120 sem tributação, você vai comprar essa mesma tinta, teoricamente, a 75, a 70. Aí você vai vender a 100, com 20% de IBS e CBS, você vai continuar vendendo a 120, ou 125, e aí você vai pagar. Então veja que a margem de lucro não vai mexer muito com a extinção do PIS e COFINS e da monofasia. A questão é, o seu fornecedor vai te repassar isso? Porque se ele não te repassar, o que ele está fazendo? Está botando mais lucro no bolso. E aí você vai ter que buscar um outro fornecedor, que daí esse outro fornecedor que vai querer rebaixar o preço porque ele quer manter a margem de lucro, você vai continuar com isso. Então o jogo da reforma tributária é um jogo comercial. Quem mexer no preço primeiro, aceitar a oscilação que vamos ter nos próximos anos, é o que vai saltar de vendas aqui. E é uma grande oportunidade para e-commerce. A Bárbara Coleta. Como ficaria para as empresas que atingiu o sublimite do Simples? Como é hoje, não vai ter mudança. A empresa que atingiu o limite do Simples Nacional vai ficar exatamente como é hoje. Vai ficar para o Estado e para o município pagando o IBS por fora e o CBS continuaria no Simples Nacional. Mas, novamente, tem que fazer uma pesquisa muito mais aprofundada para saber se compensa. Porque a ideia não seria a compensação, né? Se você tiver um limite muito alto, muito vai depender ali do que você vai fazer sobre essas margens, né? Eu vou pegar mais duas aqui, Rafa. Uma até não tem tanto a ver com o Simples Nacional, mas eu acho que é interessante a gente falar para a gente finalizar. A primeira, assim, a Cristiane Pedroso, ela colocou aqui em letras garrafais. Responde a minha. Empresa com fator R, como ficam? Você já falou, né? Já falei. Não vai mudar nada, certo? Não muda nada. E aí a Ana Carolina Santana, ela colocou uma bem interessante aqui que eu queria compartilhar com a galera, por mais que não esteja falando de Simples Nacional. Quais serão as mudanças propostas na reforma tributária em relação à retirada de lucro pelos sócios das empresas? Isso realmente está tendo uma mudança, está tendo uma discussão sobre as retiradas de lucro, sobre a tributação de dividendos, tá tendo uma mudança sobre essa tributação. Eu vou ser bem sério, não estudei isso de caso, teve uma live até que eu oriento do Gabriel Vilhena, ele fez uma live exclusivamente sobre essa distribuição de lucros, tá? Mas que sim, a ideia é que haverá tributações sobre essas retiradas de tributações isentas, mas ainda falta uma regulamentação, falta uma legislação um pouco mais palpável sobre o assunto. Um pouco mais tangível, né? Um pouco mais tangível, porque isso pode mudar a qualquer momento justamente pela fonte de arrecadação, né? Justamente pelo IR de R$5.000. Alguém vai ter que pagar esse IR de R$5.000 aí. E a última, Ana Maria Massola. Rafa, quando inicia a obrigação pelo novo layout das notas fiscais? E aí a gente fecha. Janeiro de 2026. A empresa do Simples Nacional está dispensada, lucro presumido, lucro real está obrigada ao destaque das alíquotas testes de IBS e CBS da nota técnica 2025.002. Se não tiver o destaque... Nota fiscal negada, não vai conseguir emitir nota. Show, pessoal. Olha aí, eu falei para a galera no começo, é impossível responder todo mundo. Tem um monte de pergunta aqui, a gente pede perdão, mas o nosso objetivo, o nosso foco é trazer o máximo possível de informação para a galera, na é verdade, dentro de uma palestra. E, de fato, só aqui na Contemática você tem conteúdo de qualidade e ainda um tempinho para tirar as dúvidas com o palestrante. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo e esse tempo, né, não dá para responder todo mundo, né, Rafa? Exatamente, dá para responder todo mundo. Adorei essa sabatina aqui, tá? Sabe que eu gosto desse sabatina, eu não ligo, eu gosto mesmo. Então, agradeço aí todo mundo que ficou até o final. Peço desculpas se eu não consegui responder todo mundo. Realmente não dá para responder, são várias perguntas. Nosso lado a gente olha aqui, são várias perguntas. Espero ter tirado bastante dúvidas de vocês ali, tá? Então, de fato, pessoal, muito obrigado aqui por esse espaço e muito obrigado por ter ficado aqui. Não, você não vai se despedir, não. Calma. Claro que não. Opa. Calma. Silvana Macedo mandou aqui, ó. Já fui em umas 3 palestras e essa, de fato, foi a melhor. Silvana, obrigado, hein? Presentão de aniversário, hein? Show, muito bom. Que mais que colocaram aqui, ó? Diogo, Rafa, manda um abraço para o Rio Grande do Sul. Opa, abraço, pessoal gaúcho. Cristiane pegou a senha aqui, hein? Ela colocou, continua nos próximos capítulos. Os próximos capítulos, Rafa, eu vou te dizer,
a casa é sua. Quando você quiser, você tá... Cara, as portas da Contimatic estão abertas para você, tá? Muito obrigado. E assim, geralmente eu peço para o pessoal que gostou colocar a palavra mágica, que é show. Então, antes de chamar o próximo palestrante, eu queria, mais do que te agradecer, te desejar os parabéns, meu irmão. Porque hoje é seu aniversário, ó. Hoje é meu aniversário. Você vai cantar parabéns para ele? Eu vou. Posso, produção? Você vai ajudar, né? Opa, aí sim. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E o Rafa nada. Então, como é que é? Essa parte a gente corta. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Rafael, muito obrigado, meu irmão. Pelo dia do seu aniversário, você está com a gente aqui. E eu tenho certeza que toda essa galera que está com a gente, são quase 1.300 pessoas assistindo simultaneamente. Todas estão mandando energias positivas para você. Obrigado. E te desejando os parabéns aí e um feliz aniversário, viu, meu irmão? Muito obrigado. Nunca tive uma festa de aniversário com tanta gente assim. Muito obrigado, Rafael. Peço para a galera, segue ele, @Contador da Reforma, lá no Instagram. Segue também o nosso parceiro, sócio do Rafa, o professor Edson Pinzon. Coloca lá, Prof. Pinzon, lá no Instagram também. Segue ele, porque eles têm muito conteúdo para ajudar vocês. Rafa, obrigado, viu? Eu que agradeço, Maurício. Muito obrigado, pessoal. E espero ver boa parte dessas carinhas de novo lá no meu treinamento de reforma tributária sobre consumo, que está com um desconto imperdível de 20%. E muitas dessas dúvidas serão respondidas nas minhas lives quinzenais no meu curso de reforma tributária. Certo, pessoal? Espero vocês lá, espero ver a carinha de vocês lá e depois me contem se vocês vieram daqui. Beleza? Obrigado, Rafa. Agora aproveita seu dia, cara. Aproveita seu aniversário. Vou tentar. Valeu, gente. Obrigado. Família. Obrigado mesmo de coração, tá? De coração. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, só me chamar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Esse foi Rafael Barbosa, contador da Reforma. Segue ele lá, @Contador da Reforma, beleza?